Dirceu Veículos Auto Centro, seu carro em boas mãos. Oferecemos mecânica completa para nacionais e importados. Motor, câmbio, suspensão, elétrica, direção hidráulica, ar-condicionado automotivo e muito mais. Também contamos com venda de peças de qualidade. Você encontra a Dirceu Veículos no Dirceu Arco Verde, ao lado do posto em frente ao Shopping Dirceu. Contato 86 99903 8384. WhatsApp Dirceu Veículos Auto Centro. Confiança e qualidade para o seu carro. Você que vive na academia e quer resultados de verdade, a Piauí Fit chegou para você. Aqui você encontra os melhores produtos das melhores marcas com os preços mais acessíveis da região. E ainda com atendimento especializado de nutricionista para você atingir seus objetivos com segurança. Estamos na Avenida das Hortas, no Grande Dirceu, próximo à parada final do metrô no Dirceu 2. Venha conhecer nossa loja, siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e promoções imperdíveis. Piauí Fit, sua força, sua performance, seu resultado. Há 15 anos, a Legião Segurança se destaca em todo o meio norte do Brasil pela excelência na prestação de serviços de segurança privada, patrimonial, VIP e escolta. Com profissionais altamente qualificados e submetidos a uma rigorosa atualização permanente, a empresa está sempre pronta para servir a sociedade com eficiência e compromisso. Presente nos maiores eventos do Piauí e Maranhão, a Legião Segurança garante proteção e tranquilidade. Não é à toa que é reconhecida como a maior em excelência no setor. Legião Segurança. Excelência em segurança. Está cansado de lentidão na sua internet? Ou até mesmo dificuldade do Wi-Fi pegar na casa toda? Seus problemas acabaram. Tonifique sua conexão com a Líder Conecta Telecom. Aqui oferecemos internet 100% fibra ótica, entregando velocidade e estabilidade incomparáveis. E o melhor, nossos planos começam em apenas R$ 59,90 e vão até R$ 119,90, com planos de 1 GB. Imagine desfrutar da melhor internet para sua residência ou empresa, com suporte disponível 24 horas por dia, sempre pronto para melhor atendê-lo. Estamos comprometidos em oferecer a você a experiência online que merece, sem comprometer o seu bolso. Conecte-se ao futuro agora mesmo. Entre em contato pelo WhatsApp 86 98151 2003. Todo domingo, às 16 horas, a TV Capital do Piauí leva ao ar o programa Acordes para Jesus, um momento de fé, reflexão e música que toca o coração dos telespectadores. No ar pelo canal da TV Capital e em todas as plataformas digitais, o programa reúne canções religiosas, mensagens de esperança e participação de artistas e convidados especiais, sempre transmitindo a palavra de Deus de forma simples e acolhedora. É o espaço ideal para fortalecer a espiritualidade e celebrar a presença de Cristo na vida das famílias piauienses. Música, palavra de reflexão e fé, entrevistas, empreendedorismo, ação social e muito mais. Você curte toda segunda-feira ao vivo na TV Capital do Piauí, no programa Abrindo Portas. Um programa que abrirá as portas de várias áreas da sua vida. Fique ligado e participe, toda segunda-feira, às 20h30, ao vivo na TV Capital. Abrindo portas para Jesus, abrindo portas para você, abrindo portas do coração. O Clube dos Subtenentes e Sargentos do Piauí, que conta com vários serviços para os seus associados, público e visitantes. Composto por uma sede ampla, com acesso totalmente fácil e privilegiado no coração da capital. O clube oferece piscinas para adulto e infantil, com um super turboágua, área de lazer arborizada, com atrações musicais aos fins de semana e um estacionamento amplo com muita tranquilidade para toda a sua família. Venha conhecer e ser sócio. Você não precisa ser policial militar ou civil. Basta querer proporcionar lazer com todos esses benefícios para a sua família. Siga nossas redes sociais, entre em contato e saiba mais. Esperamos você e toda a sua família. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre. Buscar o teu querer, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti. As feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves
as aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos, quero adorar-te, sempre mais quero adorar, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar a ti. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos, a ti quero orar-te, sempre mais quero orar, sempre buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero orar a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Programa musical na TV Capital do Piauí. Acordes para Jesus. Nessa tarde de domingo, o domingo, dia do Senhor. Nosso convidado especial nessa tarde é o seu José Antônio, vai apresentar o seu livro. Vamos conversando e cantando, né? O tema de hoje é a arte de escrever. E aí também hoje a Lília está mostrando para nós o talento de tocar violão. O Antônio também está iniciando aqui no Carrum, porque o André Saúl está viajando para a Bahia numa missão maior. A Lúcia de volta, que estava gripada. E nós estamos aqui na TV Capital, querendo dar o melhor para você nessa tarde de domingo, provocando no seu coração o louvor, a oração e a graça de Deus. Clamemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Fique à vontade, seu José Antônio. Fique à vontade, irmãos. Eu quero iniciar esse programa mandando um abraço fraterno, cheio da graça de Deus, para os irmãos lá da Santa Maria da Codipe, aqui em Teresina mesmo, para os irmãos do grupo Shekinah. Domingo passado, nós fizemos um encontro de cura e de libertação, e foi uma grande bênção, embora não tivesse nem instrumentista, viu, Lília? Porque instrumentista está difícil nos grupos de oração e nas igrejas. E quero mandar um abraço também todo especial para você que nos assiste de toda Teresina, de toda a Arquidiocese de Teresina. Mas mandar um abraço também para você que nos assiste de outras cidades, né? Lá de Regeneração, de Valença, de Elesbão Veloso, de Monsenhor Gil, de Demerval Lobão, você que nos assiste também do Ceará, Viçosa, Ceará, os irmãos, um abraço muito especial, saudade do clima de lá, né, minha gente? Acho que está fazendo frio lá, nesse período. Abraçar também os irmãos de Brasília, os irmãos do Maranhão, enfim, a todos aqueles que nos assistem, até a nossa irmã lá da Itália, né? Um abraço também para a Helenice, nossa intercessora, que vai estar aqui conosco nos próximos programas também, né? Vocês querem mandar um abraço especial para alguém nessa tarde?
Não, né? Pois sintam-se abraçados e amados. O André, que está lá na Bahia, como treinador do Flamengo, né? Técnico, treinador do Flamengo. Não é fraco, não. Só é tímido, mas vai perdendo a timidez, né? O tema de hoje, eu já disse, a arte de escrever com o seu José Antônio, mas a cada domingo nós vamos colocando um pouquinho de fogo, de incentivo a você que é músico, a você que canta, a você que toca, você que escreve, a você que trabalha com artes sacras, com artes cênicas. Nós estamos preparando um concurso lá para o mês de junho, julho, onde nós vamos abrir inscrição através de um link para você apresentar o seu talento, o dom que Deus te deu. E aí nesse dia nós teremos pessoas capacitadas como jurados para dar nota, porque nós teremos uma premiação, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, nos próximos programas, a cada programa, nós vamos divulgando como que vai acontecer, uma forma também de valorizar o seu talento, de divulgar a TV Capital e, em especial, o programa musical Acordes para Jesus. Tudo bem, né, seu José Antônio? Tudo bem, graças a Deus. Tudo então, tranquilo. Muito bem. Você pode se apresentar, dizer de onde é. Eu sou José Antônio, da comunidade Periperi, município de Amarante, Piauí, mas a minha residência é na comunidade Parque Jurema, aqui de Seu 2, e participo de movimentos religiosos. Fico feliz de estar aqui ao meu lado aqui. Ou aquela pessoa que me incentivou mais e mais a caminhada através da renovação carismática. Coisa boa, né? Quando a gente começou, eu não estava engatinhando, como não estou, né? Mas a gente deu uns passinhos mais à frente, né? Eu lembro, o senhor participando do Turíbulo, né? O Turíbulo. E a gente está aqui para apresentar, né, a nossa obra, né? Apresentar o nosso livro, que nós tivemos a ideia de escrever, por conta, Antônio José, e a todos que nos veem, por conta de um sistema que nós vivemos hoje, um sistema político, e que a gente podemos observar que tudo começa da nossa casa, né? Verdade. Tudo começa da nossa convivência em casa. E a política não é diferente. Aqui no livro a gente fala que do vereador presidente da República saiu da comunidade, né? Mas, muitas vezes, quando chegam lá, esquecem a comunidade. Esquecem de onde saíram, né? A maioria faz isso, né? Então, eu saindo da minha terra de Piripiri, em 1971, 24 de julho, e a memória tá boa, né? Lembrou até o dia do mês. E voltando, em 2015, encontrei a comunidade do mesmo jeito, né? Nada tinha mudado. Depois de quantos anos, meu Deus? 42 anos. Eita. Né? Nada tinha mudado. Anos. 4 décadas, né? Eu saí de lá, tinha uma escola, foi construída nos anos 60, e de diferente só tinha um posto de saúde, morada de passarinho, né? Que não tinha quase utilidade, e uma quadra, né? E a igreja? A capela, né? Uma praça ou não? Não, só a capela mesmo. Só a capela mesmo. Né? E o Paraíba, tá lá? Tá na cidade, né? Gente, é impressionante. A gente anda nas cidades, nos municípios, nos interiores, e às vezes a gente fica triste, porque passa 10 anos sem ir lá e quando volta não tem novidade nenhuma. Não tem novidade. Não tem uma loja, não tem um calçamento, não tem um asfalto, não tem algo que possa beneficiar os jovens. E muitas vezes os jovens são obrigados a sair lá do lugar onde nasceu
para ir para uma cidade maior para poder estudar, fazer o ensino médio. O meu caso, né? Isso. O meu caso. E de muitos, né? E de muitos. Então, é uma realidade muito triste. Não tem incentivo nenhum. Não tem incentivo nenhum. Né? E, voltando à minha terra, vi lá a situação, aí me veio à mente, né, de falar neste livro, né, Consciência Política nas Comunidades. Importante mais. O desenvolvimento da comunidade depende de sua liderança. É verdade. Se não tiver bons líderes, as comunidades não avançam. Não avançam. Não crescem, né? E porque tudo nasce pela política. Né? Os papas incentivam muito os leigos, que a missão é no mundo, né? A estarem inseridos no meio político, porque se não tem bons políticos, não tem progresso. Se não tem uma política pública voltada para os mais necessitados, não tem avanço. Né? Não tem avanço nas comunidades, não tem avanço nos municípios. É como eu falava, às vezes você passa 10 anos sem ir numa cidadezinha, quando chega lá, as paredes da prefeitura estão da mesma cor. Mesma cor. Não tem novidade nenhuma. Né? Na maioria das vezes é uma igrejinha no centro, uma praça, a lojinha do Paraíba, que faz sucesso em qualquer lugar, né? Quando a gente vai chegando no município, que vê o outdoor da cidade, já tem lá o colchão Ônix, você já está pertinho de chegar, né? Então essa é a realidade. E é necessário realmente se falar de política, escrever sobre política, para que as pessoas possam abrir a mente, principalmente a juventude de hoje. Porque a juventude em toda a história do Brasil foi aqueles e aquelas pessoas que realmente se uniram para as mudanças das realidades no Brasil. Né? Era muito incentivada a questão dos grêmios estudantis. Né? Isso é. Era incentivado caminhadas, passeatas. E quem estava na frente? Os jovens. Os jovens. Né? Porque os jovens, nós costumamos dizer, eles são futuros da nação. Né? E se eles não estão inseridos no meio político, se eles não estão interessados a trabalhar para que o seu estado, a sua cidade, o seu país possa se desenvolver, fica muito triste. Porque os adultos, às vezes, já se acostumaram com aquela vida. Talvez já perderam até o desejo de sonhar. E muitos dizem assim, não tem jeito não, né? E aí a gente precisa estar incentivando a juventude, conscientizando que a transformação na sociedade, no meio que nós vivemos, ela vem através dos jovens. Porque os jovens precisam ter cada dia coragem para transformar as realidades, né? E hoje, Antônio José estão aqui no programa, né? Acorde para Jesus, os que nos vê e escuta, sabemos que não dá mais a gente ficar parado na mesmice, porque tem muita informação. A tecnologia hoje nos leva a saber aquilo que a gente quer saber. Não dá mais para a gente ficar andando, desculpa a expressão, não sei se... mas como piolho, né? Na cabeça dos outros, né? E hoje não dá mais para fazer isso. É verdade. A gente não cresce se não quiser crescer. Tem todos os meios para a gente avançar, né? Todos os meios. Avançar, né? Então, antes de começar as nossas perguntas, é importante dizer também que o seu José Antônio fez parte da FM Carisma, com um programa que tinha muita audiência. Era dia de sexta-feira pela manhã, se eu não me recordo, né? De 9 ao meio-dia. Das 10 às 12. Das 10 às 12 da manhã. E tinha uma audiência muito boa, né? Estava conversando aqui com ele, recordando. Você pode falar também um pouquinho dessa experiência que o senhor teve com o Adriano, com o Celso, de estarem lá toda sexta-feira trabalhando a comunicação na FM Carisma, né? Então foi um tempo de crescimento também, né? Me ajudou muito, né? Me ajudou muito, né? Até para este momento, né? De escrever este livro. Porque quando você participa, né? A gente tem mais aquele desejo de seguir em frente. Jesus diz assim,
avance para as águas mais profundas. A gente aprende aqui e vai caminhando, né? Os erros vão acontecer, mas quem não erra não aprende. Quem não erra não aprende. Então, nós, no início, na abertura da Carisma, não me recordo, não sei, não dá para precisar a data, mas já estava mais ou menos com 1 ano, né, Carisma. Nós fomos convidados, eu fui convidado pelo Adriano, a fazer o programa ADOC. Nesse programa ADOC nós trabalhamos mais ou menos uns 4 anos. E depois do ADOC, o Adriano teve que passar para uma outra missão e ele me deu essa oportunidade de ficar fazendo o programa ADOC, né? Mas aí depois eu convidei o Celso, porque sozinho só não é bom, né? Sempre tem que ter uma pessoa para ajudar a gente. Aí convidei o Celso e ele prontamente nos ajudou a fazer o programa, que nós também, não sei, então como precisar aqui, quantos anos foi? Mas mais ou menos uns 10 anos nós trabalhamos, tivemos programa na Carisma. E o programa da Carisma com o Celso Rodrigues era a Nossa Fé Viva. Nossa Fé Viva que tinha, como já disse o irmão Antônio José, tinha muita audiência. Graças a Deus a gente levava as pessoas para entrevista, inclusive o nosso irmão Antônio José foi lá, nos deu a alegria de participar com a gente, e outros professores, pessoas de grupo. Então era muito bem participado, né? Também o Sebastião Carvalho, né, esteve lá com a gente também, e aí nós saímos da Carisma já nos anos 2000 e 2012, saímos da Carisma, tive que ir para o interior, e lá no interior foi onde nasceu a ideia também de criar uma rádio comunitária, né? Deu certo? Deu certo, que hoje nós trabalhamos em 2 modalidades, né, na ondas magnéticas e internet, né? E daí também surge a ideia do livro. Muito bem. E esse desejo de escrever começou quando? Quando era criança, quando adolescente, já depois de adulto, depois de conhecer as realidades? Como foi que surgiu esse desejo de escrever o livro? Nasceu a partir da realidade, do aprendizado. Sim. Com as atividades que a gente tinha em associativismo, né? Participando de associações, nós fomos criando assim, esse material, conhecendo a pessoa individualmente e grupalmente, né? É diferente a pessoa individual e no grupo, né? Então, nós fomos escolhendo esses assuntos, esses temas, e quando nós, como a gente falou no começo, eu cheguei no interior, na minha terra, e dei aquela olhada panorâmica da comunidade. Da realidade, da né? realidade, e vi uma tristeza, né? Eu digo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E o que a gente imaginou de imediato foi motivar a comunidade através da FM, né? Formamos o Conselho Comunitário, o CQP, que é Conselho Comunitário da Comunidade Quilombola Periperi. Daí nós fundamos a rádio, botamos a comunidade para participar, né? E aí, politicamente, quando eu dei uma olhadinha lá dos meus bisavós, até chegar em mim, né? Todos eles votando na comunidade amarantina, prefeitos, vereadores e tudo, eu olhei para a comunidade, não tem uma praça, não tem academia, não tem um tratamento adequado. Eu digo, não, é preciso a gente fazer alguma coisa. Trabalhar a consciência política, né? Trabalhar a consciência política, porque não tem como eu olhar meus bisavós montando num jumento e não ver progresso nenhum. E hoje nós andando de avião e a comunidade não tem nada, né? São realidades tristes, muito tristes, né? E isso a gente vê no Brasil todo. É.
No Brasil todo é assim. E o curral eleitoral é muito grande, né? É grande. Principalmente depois da pandemia. E eles gostam da mesmice, né? Da comunidade. Porque é nisso aí que eles, todos os anos, né? Todos os anos tiram proveito. Né? Aí surgiu a ideia de escrever o livro para quê? Para que eu também cresça também um pouco mais no conhecimento e ajude a outras pessoas. É importante deixar algo escrito na área, principalmente da educação, né, que é o livro, para até mesmo as pessoas se sentirem motivadas a ler. Eu tenho dito muito que hoje a população brasileira mundial perdeu o gosto de ler o livro. Porque na internet, no WhatsApp, no Instagram, tem muita leitura informativa, né? A leitura formativa está aqui nos livros escritos, né? Tanto é que tem cursos, graças a Deus até hoje, que você precisa ter os livros para ler, para estudar, porque não adianta ficar só lendo a leitura informal ou então fazendo um trabalho de copiar e colar, que é o que acontece com a maioria dos alunos hoje nas faculdades. Por isso que quando termina um curso mais sério, começa a fazer um monte de coisa errada, né? Essa semana eu estava assistindo os telejornais e foi apresentado um número de 100 mil universidades que precisam serem revistas. Refeitos, né? Refeitos, principalmente na área da questão da medicina. Porque o que acontece? O tempo, que é o tempo de estudar, muitos estão brincando. E aí, quando chega o período mesmo do estágio, de assumir realmente a sua função, o seu profissionalismo, aí ficam matando os pacientes, né? Esse erro médico por conta de um curso, de uma graduação mal feita. Um mau aprendizado. E uma né? preguiça de estudar também, né? O bom é que quem faz direito precisa ter a carteirinha da OAB para poder exercer essa função, porque são muitos fazendo está apto a de direito, e pela carteirinha vai estar apto. Vamos cantar aí uma música, Lília, e hoje é você que manda. Eu não fiz repertório nenhum, porque o músico que vinha tocar não pôde, e aí a Lília está aqui nos auxiliando. Vamos cantar Espírito Enche a Minha Vida. Aí você canta aí de onde você está, para que o Espírito nos encha de sabedoria, de ciência, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de piedade, do temor. Que a graça de Deus possa, de fato, estar sobre nós, nos enchendo de coragem, porque a coragem é a força que brota do coração. E sem o Espírito Santo, já disse Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, vocês não podem fazer nada, né? Então, se você quer exercer a sua atividade, o seu profissionalismo, o seu ministério, você precisa realmente estar clamando o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós agora. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e
coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Seu José Antônio, o senhor trabalhou na área da educação? Trabalhei na área de educação como vigia, né? Sim. Mas a minha profissão mesmo é militar. Militar, Eu não fui sabia. militar. Sabia que você era militar, não, né? Eu fui militar, hoje estou aposentado, né? Aham. Reformado no serviço público. Aí saí e fui para a vigia, na educação, na Secretaria de Educação. Entrei, não me lembro agora o ano que eu entrei, cabelos brancos. E o seu entretenimento com os livros e com a escrita? Sempre gostou de ler, né? Sempre eu gostei de ler. Né? Sempre gostou de ler. Passei a tomar gosto do livro pelas vendas dos livros Rabone Editora, né? Me lembro. Eu era representante da Rabone Editora aqui em Olha Teresina. só, a gente vai descobrindo coisas, né? A Renovação Carismática leu muitos livros da Rabone, né? Eu me lembro que era uma editora muito forte no meio religioso, né? No meio católico, principalmente. Aqueles livros Oração de Poder, 1, 2 e 3, era a Rabone, né? A Rabone, o Perdão, Isso, né? muitos livros na linha querigmática do primeiro anúncio, né? Coisa boa, a gente vai conversando e descobrindo, né? Eu fui uns anos representante, né, da Rabone aqui nessa região, Teresina, viu? Eu não sei se a Rabone fechou. A Rabone não tenho informação, não sei. Só não está mais muito na mídia como antes, né? Por causa da internet, né? Tem todas essas questões aí, né? E aí surgiram muitas editoras também, né? De 20 anos para cá, Editoras Voz, Sede Santo e tantas outras, né? Os padres começaram a escrever, começaram a cantar, e aí pronto, aí vai aumentando, né, o conhecimento, e nessa parte de leitura vai ficando assim mais... Então a Rabone, ela deu uma parada nessa visualidade, como o livro, se representante importa, né? O triste é que a mente do brasileiro e do ser humano fica mais atrofiada porque não quer ler, né? Não quer ler. Aí eu faço um desafio a você e pergunto a você, nem precisa me responder, vocês aqui também não, né? Quantos livros você leu no ano passado? Quantos livros você leu no ano passado? Você que é professor, educador, você que trabalha no comércio, você que trabalha na administração, você que é administrador, você que está nos assistindo, faz aí uma revisão. Quantos livros você leu no ano passado? A leitura faz com que a mente da gente se desenvolva. Você quer perceber se uma pessoa é desenrolada psicologicamente? Que você quer perceber e saber se um aluno realmente tem uma capacidade grande de responder perguntas, de fazer redação, vai olhar a vida dele nesse sentido. Será que ele gosta de ler? Porque quando eu estou conversando com um jovem, com uma pessoa desenrolada, né, falando intelectualmente, é porque eu sei que tem o hábito da leitura.
Quem tem o hábito da leitura fala mais fluente, responde as perguntas com mais clareza, com mais sabedoria, sem muita demora, né? Sem muita demora. Não tem aquela história, não tem, né? O negócio coisado, que a pessoa não disse nada, né? Então, quando alguém pergunta, ele já tem a resposta na ponta da língua. Por quê? Porque a leitura e a escrita, e uma boa leitura e uma boa escrita, nos ajuda no desenvolvimento intelectual, né? E o QI dessa pessoa é mais elevado, né? Dá velocidade ao cérebro, as respostas, perguntas e respostas, né? Justamente. E aí você que é jovem, que está aí com os neurônios fresquinhos, novinhos, você precisa ler, porque a leitura nos edifica, a leitura nos constrói, a leitura de fato nos ajuda a alargar a visão. Você concorda comigo? Então, concordo. E tem até o adágio que diz o seguinte: quem aprende não depende, né? Justamente. Eu não vou dependendo do trabalho do outro para eu terminar o meu trabalho. Por quê? Porque eu estou lendo, eu estou estudando e eu estou crescendo, progredindo, né? E esse progresso intelectual, humano e espiritual, ele é diário, passo a passo. Ninguém sabe de tudo. Ninguém é mestre. Até o professor tem que aprender com o aluno, né? Eu queria fazer outra pergunta. Mas né? Antes da pergunta, eu queria Pode falar. Esclarecer assim que eu também fico feliz com este livro que nós escrevemos, porque o professor já me disse que ele é didático, né? Ele pode ser aproveitado em sala de aula. Isso né? é bom. O livro, eu andei folheando ele aqui e gostei muito, principalmente onde tem aqui orientando em relação aos 10 mandamentos da política. Né? Porque esse ano é um ano eleitoral, né? E aí a gente precisa entender aqui os mandamentos do voto, né? Nem da política, do voto, né? Você pode ler aí para nós, né? Como escolher aquele que você preferir, confiar o seu voto. Justamente. Escolher, né? Muito importante saber disso, os 10 mandamentos do voto, para não ficar vendendo. Porque no ano passado, só o que a gente via, quando alguém apresentava um candidato, e o Pix, primeira coisa que as pessoas perguntavam, né? Não perguntava nem qual era o número, o nome realmente do candidato, as propostas, né? O projeto, nada disso, já queria saber era do Pix, né? E aí depois todo mundo vai pagar pelo Pix que ganhou, né? Porque o criticar não é para a cara de todo mundo. Não. Então, apresente para nós aí ligeiramente, sem muita explicação, né? Porque tá bem simples, né? Uma leitura mesmo bem clara, que dá para todo mundo compreender, né? Então a lógica de se escolher bem um candidato é a gente pesquisar a vida do candidato. Justamente. E pesquisar não é para fuxicar, mas para você ter confiança de dar aquele voto àquela pessoa, sabendo que ele é responsável. Eu cito aí no livro, que às vezes chega uma pessoa na minha casa e diz assim: vota no Antônio José. Eu chego na casa dela lá e digo assim: vota aqui no Antônio José, gente meu boa. Amigo. Meu amigo, é gente boa. Sim, ele é gente boa para mim, mas possa que não seja para aquela pessoa e para a comunidade, né? E hoje os votos estão sendo assim, né? Achou aí os mandamentos? Eu achei interessante aqui primeiro, lá no capítulo 20, falando da política, né? Então o senhor diz aqui o que é a política e é interessante, uma definição bem simples, né? A política é a luta entre ideias e nessa luta pelo bem comum. Pelo bem comum. Porque quem se coloca a serviço da política tem que trabalhar para o bem comum. Se ele quer trabalhar só para ele, para a família dele, se ele quer enricar, deixar só a família dele milionária, ele não fez nada de bem para a comunidade, né? E existem duas formas de fazer política.
A primeira que o senhor escreveu aqui é pelo capitalismo e depois pelo trabalho. Pelo trabalho. E é importante a gente saber disso. Quem só pensa em si, que quer enriquecer através da política, que muitos entram na política para isso mesmo, né? E parece assim uma maldição no Brasil, principalmente nas prefeituras dos municípios do Brasil inteiro. A gente vê escândalo direto toda semana, quase todo dia, em relação a prefeito. Roubando, né? A cidadezinha pobre e o prefeito ainda não tem pena junto com o secretário. É muito triste. Tem cidade no nosso Brasil que do prefeito e vereador estão presos, né? É muito triste. Rapaz, e aí o que acontece? O que a gente vê muitos vereadores que foram eleitos por aquele povo que está lá naquele município, às vezes nem mora no município. E o prefeito da mesma forma, né? Ele vai lá 2, 3 vezes na semana e mora aqui em Teresina. Então esse prefeito não tem muito interesse de fazer a sua cidade crescer, não. Ele só quer mesmo é ganhar o dinheiro. Por isso que entra político, sai político e o desenvolvimento naquele determinado município ninguém vê. Como o senhor mesmo falou, né? É zero todo tempo. 0, né? Então, existem 2 formas de fazer política, pelo capitalismo e pelo trabalho. E trabalho, o próprio nome já diz, é trabalhar, é pesado, né? Pelo trabalho, Antônio José e quem nos ouve, não precisa comprar o voto. Pelo trabalho, né? Não precisa porque todo mundo está vendo que o candidato político está trabalhando, né? Agora, quando a pessoa chega lá comprando o voto, aí... Você não tem nem como cobrar nada, Não tem como cobrar, já. Não tem como cobrar. E aí tem a questão aqui de como trabalhar a política, é o modo de ver, de julgar e de agir, né? Isso. Então é importante quem faz política nas comunidades, porque quando se fala de fazer política, não se trata de uma política partidária, né? Mas se trata de trabalhar para o bem da comunidade. Uma política social, né? Para todos. Para todos. Por exemplo, um líder de comunidade, ele faz política dentro da comunidade. Dentro da comunidade. O líder na igreja, ele faz política dentro da igreja. E aí é importante se vigiar para não querer se beneficiar. Porque a tentação do ter, do poder e do prazer é muito grande. E os cristãos não estão livres dessas tentações, não, né? Outra coisa que eu coloco, aí você falou isso, me recordou, é o seguinte, a política, ela é um bem comum. Mas se a pessoa, os homens de bem, as mulheres de bem, não assumirem, vai ficar como está, né? Os de mal aí na frente roubando direto. Então, a pessoa disse, tem muita gente que diz, não quero nem saber de política, eu não gosto de política, política é ladrão. Eu não digo isso, assim, no sentido moralista, né? Agora, se tem algum que rouba, qual é a culpa? A culpa é do povo. Do povo. Que continua elegendo, né? E o que nos chama a atenção é que a pessoa que diz que todo político é ladrão, no tempo da política, pelo menos, sabe se beneficiar. Pois é, e eu fico observando assim nos municípios menores, é uma loucura muito grande. É um fanatismo tão grande por aquele candidato. Meu Deus, é um desespero. Tem gente que perde a identidade cristã. Se torna um pagão mesmo assim no mundo e fazendo coisas absurdas. Coisas absurdas, né? Achei interessante o senhor falar bem aqui também da origem da política que surgiu no século VI, né? No período em que o homem abandona a mitologia e o simbolismo. Então, a política partidária começa no século VI. E é importante a gente entender isso. Já vem séculos e séculos, a gente pode dizer séculos e séculos, amém, né? Só que, como nós não temos bons políticos partidários, o povo vive como um vale de lágrimas. Um vale de lágrimas padecendo, sem emprego, sem educação, sem saúde, sem moradia, sem segurança. E a culpa é nossa, porque a gente esquece de cobrar, né? E continua votando em pessoas que não merecem o nosso voto. Muitas vezes a gente não sabe hoje se perguntar um eleitor qual foi o deputado que ele votou, ele não sabe. O vereador que ele votou, ele não sabe.
Às vezes esqueceu o senador também. O senador. Né? Aqui, eu coloco aí também no livro o seguinte: são 2 votos desnecessários para a nação. Senador e deputado federal. Verdade, são muito fortes. Eu digo assim com um conhecimento, né? É os 2 votos mais desnecessários. Porque aí... eles ficam lá para cá, ninguém sabe o que estão fazendo, né? E a maioria ainda torce, ainda contra a sociedade. Quer dizer, Felizmente é assim, né? É um voto desnecessário, eu acho. Então, aqui nos últimos capítulos, você falou aqui do mandamento do voto, né? O primeiro mandamento do voto: não deixe de votar. A sua assistência enfraquece a democracia. Né? Não deixe de votar. Não deixe de porque votar. Nós temos que exercer a nossa cidadania. Agora, se eu fosse deputado estadual ou federal, eu ia levar um PL para ser votado que no país, no nosso Brasil, deixasse de ser obrigado a votar. Eu também sou a favor que no Brasil o voto não fosse obrigatório. Não fosse obrigado. Que é agora, tanto roubo, é tanta decepção. Né? Agora diz assim, não, no Brasil o voto não é livre, ninguém é obrigado. Mas não vote não, para ver se você não é punido. Você não abre uma conta, você não tira dinheiro em lugar nenhum. Então isso é uma obrigação. O segundo mandamento que o senhor colocou aqui: não vote contrariando a sua opinião. Né? Eu vou votar em fulano de tal porque a minha mãe disse para eu votar, porque meu amigo disse, porque me deu uma cesta básica, uma dentadura, um Pix bom, né? Então você está contrariando a sua opinião. Pagou a cesárea da minha esposa. A água e a luz que estava atrasada, né? Que a Equatorial ia cortar, né? Terceiro mandamento: não venda o seu voto, nem troque por favores. E é só o que se vê, né? Porque quando vende o voto, aí a pessoa às vezes vai lá até pedir um remédio de novo, né? Não estou devendo nada, não. Eu já lhe dei. Já comprei seu voto, né? O quarto mandamento: não vote para agradar o amigo ou o parente. É aquilo que nós acabamos de falar. Isso. Né? Quinto mandamento: não vote sem conhecer o programa do candidato. Ou o partido dele, né? E o que eles fazem? Eles chegam na comunidade dizendo que fez isso, mas ele não mora na comunidade, ele mora em outra comunidade. Será que isso é verdade? Tem que pesquisar mesmo. E hoje tá bom porque tem a internet aí, que a gente descobre tudo. Né? Sexto mandamento: não vote sem conhecer o passado do candidato. Uma pessoa que fez um monte de coisa errada. Ele é um bom esposo, é um bom pai. É um bom cidadão. É um bom cidadão. Ele tem religião. Tem religião. O que ele é, né? Qual é a ética que ele defende? Né? Tudo isso é para ter uma consciência de que votou e não perdeu seu voto. Verdade. Importante conhecer se essa pessoa tem caráter. Se ela tem moral, se ela tem ética. Ela vive em escândalo, vive roubando, tem uma vida pregressa, tem uma vida que leva a desmoralizar o município, o estado, a cidade, a nação. Importante, né? Sétimo mandamento: não vote sem conhecer o caráter do candidato. Uma pessoa de mau caráter não merece nosso voto, né? A pessoa já foi denunciada, a Polícia Federal já começou a vasculhar a vida daquela pessoa e você ainda dá um crédito para aquela pessoa se ele vai continuar no mesmo erro. O oitavo mandamento que o senhor colocou aqui: não deixe nenhuma pessoa mudar o seu voto. As pesquisas podem influenciar quando é muito grande a margem entre o primeiro e o segundo colocado, mas muito pouco entre o terceiro e os outros, né? É importante saber disso. Aqui, nós às vezes estamos na fila para votar. Sim. Aí chega que são longas, né? Aí chega a pessoa com a mão no bolso aqui, né? E a pessoa ali muda o voto na fila. Bota escondidinho, né? Bota escondidinho. Aí ainda diz: muito obrigado, meu Deus, que eu estava precisando. Negócio sério. E o 10º mandamento:
Não vote em branco. Não vote em branco. Não vai É pecado de omissão, né? A omissão não vai valer para ninguém, né? Muito bem. Apresente o seu livro assim de forma mais detalhada, que é importante, né? Você pode até olhar aí o índice, lendo os capítulos. Então, a Lúcia pode ler, eu posso ler também. Pode. Fica à vontade. Yeah. Porque realmente é um livro muito didático, um livro bom de se ler, né? Aqui diante da porta. O tamanho da letra aqui também está muito bom, qualquer pessoa diante da porta. Pode ler, né? Pô, bem aqui no índice, no prólogo. Importante o prólogo por isso, né? Então aqui tem... Então nós começamos a editar o livro com esse tema, né? Diante da porta, né? O que é diante da porta? Você está diante de uma porta, mas a gente não sabe o que tem lá dentro, né? A gente só sabe depois que a gente entra no ambiente, que vai conhecer tudo que tem lá dentro. A política é isso. Para a gente ser um bom eleitor, um bom candidato e um bom representante, a gente tem que fazer esse conhecimento político, né? A porta é um mistério. A política também é um mistério, né? Então, para a gente ter um desenvolvimento na comunidade, no município, no estado, no Brasil, é necessário que a gente conheça. Então, o objetivo do nosso livro é trazer para todos nós esse conhecimento. Desde o básico, em relação à política, até o mais profundo, né? Mais profundo. Um livro muito didático, esclarecedor, uma leitura boa, né? Não é uma leitura difícil. Não é repetitiva, não é repetitiva também. Onde é que a gente pode adquirir aí o seu livro? No momento, nós estamos só na internet, viu? Nós estamos... procure bem diante da porta, né? Tá bem logo depois das apresentações. O senhor tem um QR Code? Tem Depois nós vamos botar para as pessoas... desejar adquirir o nosso livro, está na Amazon, né? Amazon, né? Sim. E na Filhos Editora, né? Você pode procurar. Alguma livraria católica daqui de Teresina? Ainda não, né? Ainda não, né? Ainda não, né? Porque nós recebemos só 20 exemplares, né? E aí a gente está divulgando para ver se a gente aumenta mais não tem nem que eu procurar bem aqui. Vou procurar bem aqui. Consciência política nas comunidades. Nas comunidades e o desenvolvimento das comunidades depende de sua liderança, né? Verdade. Quando o senhor teve essa ideia de escrever, as pessoas da sua comunidade abraçou essa ideia, lhe incentivaram, ou disseram, não adianta escrever nada não, que nada muda, não. É assim mesmo, nós já estamos acostumados. Não da comunidade, mas pessoas mais um pouco afastadas, né? Sim. Ela chegou, não, que nós estamos na internet, a gente não tem mais esse tempo de estar. Tá vendo como é? O livro físico. Ignorância. O livro físico ele é mais importante. Né? É o que eu disse, é mais importante do que o livro online, né? A leitura escrita, formal, é que nos faz crescer, abrir a mente, ter uma consciência aberta para entender todas as realidades. E, a partir desse conhecimento, trabalhar para transformar, principalmente com o nosso testemunho, né? Nosso testemunho como pessoa de caráter, de moral, de ética, de boa índole, para que, de fato, realmente as situações sejam transformadas, porque é importante a gente ser instrumento de transformação. Importante. Então, esse é o nosso objetivo, é trazer um pouco desse nosso conhecimento e que isso fique, né, gravado, porque você vê que se não tiver uma história, não tem sucesso, né?
E o triste é que às vezes o povo brasileiro esquece da sua história, né? E um povo que esquece a sua história é um povo que padece. Padece muito. E a ignorância faz com que a gente sofra muito mais, né? É um analfabetismo mais na ignorância do que em tantas outras realidades, né? E aí, falando de educação também, é importante, usa o microfone um pouquinho aí, Lúcio, enquanto ele vai preparando aí as últimas palavras, porque o tempo corre, né? Corre, né? Falar um pouquinho sobre o projeto da educação do Piauí e da igreja, no projeto da alfabetização de adultos, que vocês vão iniciar lá no Residencial Deus Quer, né? Nós formamos as turmas, né? É importante porque a gente sai de casa em casa, atrás dos alunos, né? Os alunos que não tiveram oportunidade de estudar, que hoje está muito fácil a educação, o ônibus passa na porta de casa, tem livro de graça, escola de graça, comida, dá até dinheiro, né? O governo dá até dinheiro para os alunos. Incentivando, né? Mas antigamente não era assim, né? Então, existem ainda muitas pessoas que são analfabetos, que ainda não têm, não sabem nem ler, não sabem nem fazer o seu próprio nome, né? Ainda existem muitas pessoas assim, a gente pensa que não existe, mas existe. Então, a gente saiu de porta em porta, atrás desses alunos, para poder formar essa turma de alfabetização, né? Para alfabetizar, para ensinar pelo menos a fazer o nome, né? E também a ler e escrever, mas se pelo menos aprender a fazer o nome, já é importante. É importante saber também que foi a Secretaria de Educação que procurou a Arquidiocese de Teresina, né? Pedindo ajuda, né? Então, essas turmas, seu José Antônio, estão sendo formadas nas comunidades, né? Principalmente nas comunidades rurais, nas comunidades em que o desenvolvimento não chegou muito, porque se a gente faz uma pesquisa, são muitos jovens analfabetos, não só adultos, né? E esses professores serão remunerados, né? E a exigência é qual? A exigência é que sejam realmente pedagogos de nível superior, né? Isso. Tem Vai durar o quê? Pedagógica. Vai durar 6 meses esse projeto de alfabetização? 6 meses. E aí uma turma de 15 a 20 pessoas? Pelo menos a partir de 12, 15 pessoas forma a turma. São quantas horas aula por semana? São 12 horas semanal. 12 horas semanal. 12 horas. Importante saber, né? Lá O Antônio vai ler aqui. Deus quer, né? Lá no Deus Sim, quer. lá no Deus quer, mas pode ser formado também em outras comunidades também, não só lá. Por exemplo, se lá no Parque Jurema tiver pedagogos interessados nesse sentido, forma a turma, comunica a arquidiocese, na pessoa do diácono Afonso, de quem mais? As turmas estão sendo formadas, elas pediram para entrar em contato com ele. É lá no Paulo VI, né? E aí escolhe um local da própria comunidade, pode ser um salão paroquial, pode ser uma escolinha particular. Por exemplo, lá no Deus Quer vai acontecer no Educandário Livre do Campo, né? À noite ou à tarde? À noite, porque geralmente jovens e adultos trabalham, né? Aí vai ser à noite. E aí também nós já estamos dando início um projeto social, onde nós estamos à frente, fazemos parte de uma diretoria do projeto social, onde também nós vamos trabalhar a alfabetização de adultos. O projeto Acordes para Jesus também vai chegar lá, com aula de violão e teclado, voz. Mensalmente vamos propor cursos para as comunidades, corte de cabelo, doces e salgados, muita coisa boa vem por aí. Nós também vamos estar divulgando no projeto Acordes, no programa Acordes para Jesus, para que as pessoas se sintam interessadas em conhecer e em crescer. Porque esses programas e projetos sociais ajudam num desenvolvimento político também dentro da comunidade, né? E a intenção aqui não é ser vereador, nem deputado, nem nada, é fazer o bem. É levar o conhecimento às pessoas, né? É importante. O Antônio vai ler um trechinho aqui do livro, enquanto a Lília prepara uma música aqui para a gente fazer
um momento de oração e o seu José Antônio fazendo as conclusões finais, né? No capítulo 4.4, fala sobre a decepção política. Meu Deus, ele ou ela ganhou, de novo. As avaliações feitas durante o mandato do parlamentar são as chaves para se saber se tal candidato deve ou não continuar. É importante, diante dessas decepções, das vitórias, das escolhas, do resultado, né, saber na sua consciência, no seu meio, na sua família, se aquele candidato deve ou não continuar. A gente percebeu nas últimas eleições aqui em Teresina, não sei se foi em todo o estado, acho que todo o estado também, né? Políticos renomados não foram eleitos, né? Porque cada dia está mais difícil ganhar a eleição em Teresina, né? Justamente por essa questão financeira, né? Então, eu acredito muito que tem que ter trabalho, mas também tem que ter recurso. Recurso no sentido de ter projeto para investir. Não adianta só ter a boa vontade, porque candidato hoje não ganha voto só apertando a mão, visitando doente pobre, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: por que tu não se candidata a vereador? Eu digo: eu não tenho essa vocação. A minha vocação não é uma política partidária, mas é uma política, posso dizer, uma política pública de fazer com que os irmãos sejam promovidos, né? Promovidos na fé, saiam do pecado, vivam uma vida de graça, de vitória, tenham uma consciência aberta para as diversas realidades e, acima de tudo, testemunhar o Evangelho, né? Então, quando você faz isso, a modelo e a exemplo de Jesus, você vai perceber que Jesus foi o maior político que já teve na face da terra, porque as palavras, o testemunho, a missão transformou a história da humanidade, né? Deu comer a quem estava com fome, né? Aqueles 3 dias o pessoal caminhando com Jesus, não tinha nada, né? Só tinha 3 pães, né? E 5 pães e 2 peixinhos, né? 2 peixinhos, Jesus multiplica e ainda ficam 12 cestos, né? A primeira multiplicação 12 e a segunda 7. Mas o mais importante é que narra o Evangelho de Marcos, e aí os discípulos vêem aquela multidão já 3 dias sem comer, né? Senhor, vai mandar eles embora, porque para matar a fome desse povo precisa de uns 200 denários, né? Não era nem 200 reais hoje, né? Mas era muito mais, porque 5 mil pessoas para comer pão e peixe precisavam de muito dinheiro. E aí qual foi a ordem de Jesus? Não, eles não vão embora não. Dá-lhes vós mesmo de comer, né? O Senhor ordena, vocês é que vão dar de comer. Ali ele estava falando não só do pão material, que enche a barriga hoje e amanhã já precisa de comer depois, né? Novo, né? Mas do pão também espiritual. Porque o pão espiritual é que de fato vai nos saciando e nos dando uma consciência da vontade de Deus, né? Então vamos fazer um momento de oração com essa música que é linda, foi muito cantada pela banda Mensagem Brasil, que fala muito dessa realidade, né? Da paz tão sonhada. Paz tão sonhada. Ele veio e ensinou. Ele veio e ensinou que amando luz a unidade e que repartindo o pão a paz se faz realidade. Que é preciso muito mais que um poema e um refrão. É preciso que o homem abra o seu coração. A paz que é tão sonhada, a paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará
só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. A paz que é tão sonhada, a paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. E há milhares de menores, desprezados por aí, e há crianças inocentes que não têm pra onde ir. Eu estou presente neles, é a mim que rejeitais. Se me negas vosso amor, como quereis ter a paz? A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. E se hoje fabricas bombas, muitas armas e canhões, quanto mais duros e frios serão vossos corações. Mas é tempo de mudança, de voltar para o Senhor e de se encantar com a vida, que é mais forte é o amor. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvimos a voz do Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa hora cumprir toda a orientação para a intercessão que está lá nas cartas de Paulo. Ele que vai dizer para nós que nós precisamos orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos diretores espirituais, orar por aqueles que têm cargo constituído nos poderes executivos, judiciários, legislativos. E nós queremos pedir, Senhor, abençoa o nosso país, a nossa nação. Abençoa os estados, as capitais, os municípios. Senhor, nós estamos no ano político e nós queremos pedir, Senhor, pela nossa nação. Olha para o teu povo decepcionado, Senhor. Nós acreditamos que se o seu Espírito vier em auxílio de todos aqueles que votam, de todos aqueles que estão na política partidária, tudo dá certo. Nós clamamos, Senhor, a sua misericórdia para a nossa nação. Não permita que o seu povo continue votando, elegendo em pessoas que não fazem nada para o progresso chegar nas cidades, nos municípios, nos estados. Eu te entrego, Senhor, as necessidades materiais, humanas e espirituais do teu povo que sofre, que padece por uma política injusta,
uma política que às vezes se torna até nojenta e difícil de falar. Por isso muitos cristãos nem gostam de rezar e nem de orar por aqueles que exercem cargos públicos, porque é tanta decepção. Mas nós queremos, Senhor, te louvar também, te agradecer pela inspiração do seu Espírito em ter inspirado o nosso irmão José Antônio a escrever esse livro maravilhoso de se ler, de estudar, ser trabalhado em sala de aula. Obrigado pela unção e a inspiração que o Senhor deu a ele para escrever, incentivado pelos irmãos de comunidade. Abençoa, Senhor, a sua família, abençoa a sua missão, porque ele também é um missionário. Abençoa os seus projetos de vida e derrama, Senhor, a sua bênção e a sua graça, alargando a cada dia a sua visão para trabalhar pelo bem comum da comunidade e da sociedade. Abençoa, Senhor, as nossas comunidades. Abençoa as estruturas da sociedade. Abençoa, Senhor, aqueles que exercem cargos públicos. Abençoa o presidente da República, os senadores, os deputados estaduais, federais. Abençoa, Senhor, os governadores, os vereadores. Abençoai os secretários, aqueles que estão constituídos nos diversos poderes para trabalhar o bem para o teu povo, Senhor. Nós queremos render louvores também, Senhor, por esse programa que nos dá a graça de valorizar os irmãos com seus talentos, com seus dons. Dom de cantar, dom de tocar, de escrever, de trabalhar a arte sacra, de trabalhar as artes cênicas, a dança. Bendito seja, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Obrigado por essa canção também, Senhor, que é linda, maravilhosa. Não sei quando cantei, mas a letra veio todinha agora, porque nós sentimos que era ela mesma. E bendito seja o seu nome por essa tarde, por aqueles que nos assistem de diversos lugares, não só do Piauí, mas do Brasil, e por que não dizer também fora do Brasil. Bendito seja, Senhor, adorado seja por todos os séculos dos séculos. Amém. E se hoje fabricas bombas, muitas armas e canhões, tanto mais duros e frios serão vossos corações. Mas é tempo de mudança, e é pelo voto de voltar para o Senhor e de se cantar com a vida, que mais forte é o amor. A paz que é tão sonhada, a paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvimos a voz do Senhor. Vale a pena você adquirir esse livro, Consciência Política das Comunidades. Desejo uma semana muito abençoada para você que nos assiste, para sua família, para todos nós. Deus nos abençoe e até o próximo programa.